Falando nisso, Rui, eu queria te ouvir sobre o resultado da eleição no Equador, como é que você avalia a derrota do candidato de esquerda e também o resultado da eleição no Peru. Então, eu acho que houve um momento aí de uma certa dúvida, né, em relação a qual era a política que estava sendo seguida pelo imperialismo nesses países, mas eu acho que o resultado da eleição no Equador, ele meio que ele desfaz a dúvida, né? Ganhou o candidato mais direitista, né? Ele não é um mero candidato conservador, ele é um candidato muito direitista. É a consolidação do golpe que já foi dado com a cooptação do Lenin Moreno, né, a partir da última eleição. A eleição, ao que tudo indica, foi fraudada. O ex-presidente equatoriano Rafael Correa está denunciando abertamente que a eleição foi fraudada, e é uma eleição muito estranha, né? Porque o candidato subiu vertiginosamente na eleição, estava em segundo lugar, ele entrou em segundo lugar no segundo turno e passou o outro candidato. Ficou muito evidente o trabalho do imperialismo no sentido de cooptar toda uma ala pseudo-esquerdista na eleição, que foi aquele candidato do movimento indígena, né? Que é um candidato cooptado pelo imperialismo, muito claramente, e eles consolidaram aí a posição. No Peru, o que nós temos aí, apesar da desinformação da imprensa, né, é uma eleição entre dois candidatos de direita, que falam que o outro candidato é um candidato de esquerda, né? Que ainda não está definido, não ficou definida a votação, mas dizem que o Pedro candidato Castillo. que está em primeiro lugar, Pedro Castillo, seria um candidato de esquerda. É falso isso daí. Esse homem aí, ele criou, na época do combate, né, do regime político ao Sendero Luminoso, que era um movimento guerrilheiro, ele criou uma milícia civil para combater o Sendero Luminoso. São grupos paramilitares, né? Quem é que cria a milícia para combater um movimento guerrilheiro? É uma direita paramilitar. Depois as posições dele, a imprensa diz o seguinte, que a posição dele em relação aos costumes é de direita, é bem direitista mesmo. Mas ele seria esquerdista em economia. Esse esquerdista em economia precisa ver o que é esse esquerdismo em economia. Chega na hora H, não há esquerdismo nenhum. Em alguns casos, você poderia até considerar que setores de extrema-direita são esquerdistas em economia, porque, em geral, a extrema-direita é toda antiglobalista, né? Então, me parece que no Peru nós vamos aí para uma situação de um governo de direita também. Provavelmente o governo da filha do Fujimori. Vamos ver como é que a coisa se desenvolve.